Primeiro vamos compreender o significado deste termo. Neuromarketing é uma estratégia mercadológica pautada nos fundamentos do neurodesign. É utilizado por equipes de marketing para produzir conteúdos cada vez mais eficientes para seus consumidores. O neurodesign é pautado na psicologia e na ciência. Busca compreender preferências e ações involuntárias do cérebro humano para assim desenvolver designs que se comuniquem com o público de forma eficiente. Ele surgiu nesta realidade hiperconectada que vivemos, onde o acesso à informação está mais fácil do que nunca. A toda hora somos bombardeados de elementos visuais e notícias, o que tornou difícil se destacar em meio a um caos de conteúdo. Os princípios do neurodesign se pautam na maneira como nosso cérebro toma decisões. Cientistas afirmam que temos dois sistemas responsáveis por isso. O primeiro é mais ágil e rápido. Por isso recorremos a ele no nosso dia a dia, principalmente se uma decisão demanda maior pesquisa prévia. O segundo é menos utilizado por conta da sua lentidão e demanda de esforço. Entendendo a maneira como o cérebro funciona, o neuromarketing buscou desenvolver técnicas que comunicassem ao cérebro informações rápidas e fáceis sobre o que está sendo divulgado. Os princípios do neurodesign são: utilizar imagens fáceis de se compreender, utilizar elementos que causem uma boa primeira impressão, visto que ela será duradoura e determinará como reagimos ao design. Escolher uma identidade visual distinta para se destacar. Acrescentar no design detalhes que gerem emoções para ter maior empatia do cliente com a marca ou produto. Elaborar os designs com base em predisposições do público-alvo que o façam reagir da maneira desejada. Trouxemos dois exemplos de marcas que utilizaram o neurodesign em seu site. Ambas buscam utilizar uma linguagem e disposição de elementos que se comuniquem com as necessidades de seus consumidores. A Renner busca ser mais informativa, já que o seu público é mais simples e pode ter dificuldades com a plataforma. Ela também busca colocar em evidência descontos e promoções, o que atrai seus consumidores para a compra. Já a Chanel comunica menos informações e mais imagem dos produtos. Utiliza de um layout mais sofisticado para se comunicar a um público que busca essa qualidade nos produtos. Outro fundamento que o neuromarketing utiliza como base é a neuroestética, que busca compreender nossas preferências estéticas através de análises da psicologia. Cientistas apontam algumas características que tendemos a achar mais belas, mas a neuroestética ainda é um campo a ser explorado. Tendemos a achar belos padrões fractais, que são padrões que se repetem mas de maneira orgânica. Podemos notar vários desses padrões da natureza. Outros fatores que afetam nosso julgamento do que é belo têm relação à nossa evolução e instintos. Por exemplo, os padrões de beleza ao decorrer dos anos. Aplicando a neuroestética no design, o belo está ligado ao quanto reconhecemos imagens com facilidade. O cientista Ramachandran determinou 9 princípios que nos facilitam este processo. O primeiro se refere a evidenciar características marcantes, quase como uma caricatura. O segundo busca isolar o elemento a ser destaque perante ao resto. O terceiro se refere ao reconhecimento de um grupo por suas características semelhantes, como por exemplo a cor ou forma. Em quarto, podemos reconhecer algo por estar em contraste a outro. Em quinto, podemos esconder partes de uma imagem para torná-la mais instigante, principalmente se ela já for muito conhecida pelo espectador. O sexto princípio diz respeito ao alinhamento e disposição dos elementos. As metáforas visuais são o sétimo princípio. Um exemplo são os diferentes tipos de fontes utilizadas por cartunistas na intenção de transmitir uma emoção. Se esquivar de formatações previsíveis e clichês é o princípio número 8. E por último, a simetria. Outro exemplo da neuroestética aplicada no neurodesign é a Gestalt, quando partes do objeto são escondidas mas de uma maneira que o nosso cérebro consegue preencher as lacunas e compreender o objeto como um todo. Outro cientista que teorizou a respeito das neuroestética foi Semir Zeki. O primeiro fator que ele observou é que o nosso cérebro é capaz de reconhecer objetos mesmo sem enxergá-lo completamente. Por exemplo, quando conseguimos reconhecer uma pessoa ao longe, sem conseguir ver claramente os traços de seu rosto. O segundo se refere à abstração. O ser humano tem a tendência de procurar padrões e representações perfeitas das coisas. Quando nos deparamos com uma abstração, ela costuma nos chamar mais atenção.
No capítulo 3 iremos falar sobre a fluência de processamento. Esta se trata de uma tendência em que alguns designs são feitos pensando em uma evolução cerebral onde ele tenta reduzir seu gasto de energia. Com isso, o processamento de imagens mais simples é mais fácil. É um modelo muito apreciado na internet, já que ao navegar as pessoas têm preferência por informações que sejam mais rápidas e objetivas. Para ter imagens cativantes mais simples, deve haver uma harmonia entre a fluência perspectiva e a fluência conceitual, para que não haja excesso de elementos gráficos nem de informações. Existem teorias de que imagens fáceis fazem as pessoas sorrirem, enquanto imagens complexas as fazem contrair o rosto. O usuário não deve demorar muito para decifrar a imagem, mas se isso acontecer, o design deve ser mudado ao ter informações cativantes o suficiente para gerar curiosidade ao observador. A densidade proporcional pode ser indicada por um quociente, o número de significados profundos dividido pelo número de elementos gráficos superficiais. Se o resultado for maior que 1, a imagem tem mais significado do que seus elementos gráficos básicos, então tem conteúdo de forma simples. Uma das maneiras de uma imagem complexa ser apreciada é a geração de interesse. Outra maneira é a reversão às expectativas negativas. Se alguma coisa que esperávamos que fosse difícil de compreender é apresentada de maneira que facilite a compreensão, passamos a apreciá-la pela surpresa positiva. O sorriso de surpresa sempre será mais amplo. Iniciando o capítulo 4 pensando na importância das primeiras impressões. Falamos no conceito halo, um termo que afirma que nosso cérebro é capaz de julgar e analisar uma pessoa por meio de uma característica e sempre ligamos o belo com o bom. Colocando na prática, pegamos o exemplo atual de site. Um site com design bem pensado e fácil de mexer é capaz de prender muito mais clientes do que um site adornado. A simplicidade também ajuda na primeira impressão. Capítulo 5 – Design multissensorial emocional. Louis Cheskin foi um homem à frente de seu tempo, trabalhou em pesquisa de mercado e fez numerosas contribuições significativas. Compreendendo que apenas perguntar aos seus consumidores pode ser ilusório, confiava mais em estudos e experimentos de observação. Outro de seus insights é semelhante ao efeito halo que examinamos no capítulo 4. Impressões positivas iniciais provocadas por um bom design leva as pessoas a sentir que o produto ou serviço é positivo sob todos os aspectos. Refletindo assim que humanos são seres multissensoriais, sendo toque, sabor e cheiro importante para nós, cada um desses sentidos são, potencialmente, experiências prazerosas e emocionalmente engajadoras. Ativando outros sentidos via efeitos visuais. O cérebro mistura informações dos diferentes sentidos para nos dar uma percepção integral do que estamos vendo, agindo assim o tempo todo, conhecido como integração multissensorial. No design, uma imagem pode sugerir diferentes informações sensoriais, reforçando os elementos visuais que representam, fornecendo uma experiência mais forte. As letras disparam associações com cores. Os dois principais indutores das associações cor e letra parecem ser a forma da letra e a inicial da palavra que designa a cor, ou algo muito ligado à letra que geralmente é daquela cor. Um estudo mostrou que os participantes associaram a letra A ao vermelho por causa de apple, maçã, que geralmente é vermelha, e a letra G ao verde por ser a primeira letra de green, verde. Os resultados predominantes de A vermelho não foram só para falantes da língua inglesa e sim, também, por falantes de holandês e hindi. O fato de vermelho ser associado tanto com a letra A quanto com segunda-feira pode resultar de uma ligação entre a primeira letra e o primeiro dia das respectivas sequências, e de ser a cor que com mais frequência desponta na mente das pessoas. Além disso, também é possível que vermelho seja simplesmente a cor mais fácil de se lembrar. As formas têm cores. Os resultados mostraram que as associações mais fortes são de triângulos com amarelo e de círculos e quadrados com vermelho. Ligação essa influência por calor ou frieza das cores e seu brilho. Vermelho, calor. Verde e azul, frieza. Amarelo, brilhante. Preto, escuro. Círculos e triângulos foram considerados quentes. O losango, frio. O quadrado, escuro.
Nossas preferências por cores e formas parecem estar interligadas e conectadas às associações sensoriais e emocionais que temos com elas. Essas associações não são absolutas, mas sim tendências que permeiam as populações. Também há ainda variações individuais entre as pessoas. Fotografia de alimentos é outro exemplo de como as imagens podem evocar diferentes sentidos. Essas exploram técnicas como alta definição, mais textura, sinais de frescor. Alimento parece mais viçoso, indícios que o alimento está pronto para ser saboreado. Atiça o apetite. As preferências por determinadas cores parecem altamente pessoais, mas há padrões universais. Os ocidentais geralmente preferem cores frias, como verde e azul, a cores quentes, como amarelo e vermelho. Azul é preferência universal entre as culturas, talvez por causa de sua associação com a atmosfera e com os oceanos. Amarelo escuro não é apreciado por várias culturas. Vermelho relembra calor extremo de sangramento, cor de advertência, rumo em sinais de parada ou de perigo. Também há evidências de que as pessoas demonstram menos força quando enfrentam um adversário vestido de vermelho. Agora vamos falar sobre cognição incorporada. Para isso trouxe um exemplo conhecido. Quando o iPhone 5 foi alvo de críticas por parecer leve demais. Tirar conclusões sobre marcas e produtos com base em metáforas sensoriais é um pouco irracional, com uma leveza associada à falta de valor e importância. Porém, essas conexões são atalhos mentais, reações inconscientes a que estamos sujeitos o tempo todo. Associações com o som das palavras. Muitas palavras têm raízes que podem ser rastreadas há pelo menos 8.000 anos atrás e provavelmente resultaram do som que produzem e pela forma da boca ao serem pronunciadas. A tabela mostra alguns exemplos desses sons linguísticos antiquíssimos que conferem às palavras modernas uma percepção intuitiva. Uma das maneiras mais fáceis e mais eficazes de propiciar respostas emocionais é com imagens de rostos. O cérebro tem regiões exclusivas para o processamento de rostos e podemos detectar indícios de emoção nas fisionomias em cerca de 100 milissegundos. Nosso cérebro emocional, tão sensível na percepção de rostos que, às vezes, nós os vemos mesmo quando não estão presentes. Fenômeno conhecido como pareidolia facial, por exemplo, perceber rostos em nuvens e até em formações rochosas. Também podemos citar os emojis, excelente atalho para transmitir emoções sem a necessidade de expressá-las em palavras que descrevam o tom e o contexto da mensagem. O Vale da Estranheza é uma hipótese no campo da estética, robótica e computação gráfica que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica a seres humanos reais, se provocam repulsa entre observadores humanos. Graciosidade. Por força do processo criativo, seres indefesos que precisam de um longo período de cuidado e atenção se tornam cativantes e inspiradores para seres humanos. Assim, os designers e artistas usam traços que relembram esse aspecto angelical, como grandes faróis redondos, para imitar olhos de bebê, fazendo parecer graciosos e afetuosos, até tributos curvilíneas e acetinadas, evocando sentimentos similares de desvelo e acolhimento. Falando de design antropomórfico, podemos exemplificar com Ronald. MC Donald tem efeito antropomórfico ao criar um mascote ou personagem que transpira a personalidade da marca. Formas e curvas pontiagudas, formas afiladas conotam objetos cortantes capazes de nos machucar, portanto, é natural que o cérebro instintivamente os evite. As formas curvas ou cônicas são mais incomuns que as retilíneas, o que as faz parecer mais improváveis e mais tendentes a nos dizer algo interessante. Capítulo 6. Mapas de destaque visual. Os olhos dos observadores são atraídos imediatamente para objetos que se diferenciam no contexto, propriedade que os neurocientistas chamam de destaque visual. O Magic Kingdom precisa manter sua aura de magia e fascínio,
mas, como qualquer grande parque temático, precisa camuflar muitas construções e estruturas que parecem mais industriais e mundanas. Por isso os designers da Disney criaram duas cores que ajudam a invisibilizar os objetos destoantes do contexto, o Go Away Green e o Neon Grey, então com uma demão da cor certa, essas estruturas prosaicas simplesmente desaparecem. Como decidir para onde olhar? Primeiro, processamento de baixo para cima. Um processamento de baixo para cima é um tipo de processamento de informação baseado em dados de entrada vindos do meio ao qual o sistema pertence para formar uma percepção. É automático, induzido pelo design em si, comum a todos os humanos. Segundo, processamento de cima para baixo. É formulada uma visão geral do sistema, partindo de uma instância final para a inicial, como uma engenharia reversa. Cada nível vai sendo detalhado, do mais alto ao mais baixo, de forma a se chegar nas especificações dos níveis mais básicos do elemento abordado. São influências de memória, expectativa, objetivos de pesquisa. Voltando ao destaque visual. Os designs, ou elementos de design, podem ser vistos como tendo alto ou baixo destaque, mas isso depende do contexto. Por exemplo, um design de embalagem em vermelho brilhante não se destacará no mapa de destaques visuais se estiver numa prateleira junto com muitas outras embalagens de produtos concorrentes também vermelhas. Vermelho frequentemente pode ser uma cor arrebatadora para os olhos, mas caso seja uma embalagem vermelha entre muitas outras parecidas, ela não será tão distinguível. Por essa razão, não basta que o design seja brilhante e que pareça incomum para que se destaque e seja visto. Tudo depende do mapa de destaques do observador. Todavia, desde que o contexto e os objetivos do observador sejam compreendidos e considerados, o destaque visual de um design pode ser um conceito poderoso e útil. O poder do destaque visual. Num supermercado, as pessoas que estão comprando mercadorias triviais, pouco diferenciadas, pelas quais não têm muito interesse, além de estarem distraídas e sob pressão de tempo, quanto mais olham para um produto, mais tendem a escolhê-lo. Esse efeito também independe das próprias preferências do comprador e de quanto é atraente ao design da embalagem, no sentido estético. Os compradores dificilmente têm tempo para examinar cada produto com igual profundidade pelo mesmo tempo, o que torna suas decisões de compra suscetíveis às influências de seus mapas de destaque quanto ao que olhar primeiro e por mais tempo. Mapeamento de destaques em páginas de internet. É importante lembrar que maior parte das pessoas estão impacientes e distraídas. Orientar a atenção dos usuários para os elementos de alta prioridade de visualização e evitar que os elementos de baixa prioridade de visualização não atraiam demais a atenção dos usuários. Os usuários de internet também têm expectativas de onde certas coisas devem aparecer numa página. Por exemplo, os usuários esperam encontrar o menu no alto da tela. Entretanto, os itens de uma página de internet que nem sempre são posicionados no mesmo lugar, impedindo que os usuários saibam intuitivamente onde encontrá-los, podem se beneficiar se forem feitos com mais destaque visual. Como exemplo, anúncios tendem a ser ignorados e apresentam baixas taxas de cliques. A teoria é que os usuários aprendem a identificar coisas que parecem anúncios, mesmo na visão periférica, e as ignoram. Como os designers podem usar o destaque visual? Cores, mais brilhantes, mais luminescentes e mais contrastantes num design tendem a sobressair mais. Tamanho. Objetos maiores num design, como é óbvio, tendem a se destacar, mas o tamanho também afeta coisas como texto, e fontes mais finas e menores sobressaem menos que fontes mais grossas e maiores. Padrões. Padrões de objetos que sobressaem no entorno, formas que diferem das circundantes, ou áreas de contraste onde uma forma se sobrepõe a outra são destaques altamente eficazes. No capítulo 7, falaremos sobre a persuasão visual e economia comportamental, a importância do modelo AIDA. A significa atenção e significa interesse, D significa desejo, A significa ação. A economia comportamental há barreiras como risco, incerteza, dificuldade. Gostar versus querer. O sistema do querer cede mais fácil do que o gostar. É uma maneira mais fácil de querermos comprar algo que nos chama a atenção.
No capítulo 8 falaremos sobre o design para telas, onde cita o efeito desinibição de acordo com uma pesquisa. Somos mais corajosos para opinar sobre algum produto por meio das redes sociais. O efeito da gamificação foi criado para atrair mais lealdade da clientela, onde há benefícios através daquilo que consomem. No viés de visualização, priorizamos telas nas horizontais do que nas verticais, pois prendem mais a nossa atenção. Temos tendência a olharmos da esquerda para a direita do que de cima para baixo. Os segredos do Netflix. As cenas são gravadas com 3 ou menos pessoas, pois como vimos no capítulo 3, somos capazes de processar um pequeno número de itens. Se tivermos uma cena com mais de 3 pessoas, teríamos que processar um a um. Mostrar vilões seja uma proposta mais interessante nos filmes e séries, do que mostrar os heróis. Faz com que o espectador perceba melhor o conflito apresentado. Agora vamos para a explicação do capítulo 9, sobre designs virais. As primeiras imagens virais foram espalhadas nas Forças Armadas Australianas iguais ao desenho ao lado. Nesses desenhos estava escrito, "For was here", e cada vez mais esse desenho se espalhou pelo mundo, mudando somente o nome do personagem. Esse desenho é de fácil entendimento, o que facilita grudar na mente. Isso ocorre porque o seu nariz é uma curva clotoide. Assim podemos ver como o design está em todos os lugares, principalmente nas imagens virais. O maior exemplo disso são os memes. Em 1976 o biólogo Richard Dawkins definiu o conceito de meme em um dos seus livros. O meme é uma analogia ao gene, que ao invés de ser a multiplicação de informações biológicas é a propagação da cultura humana. O termo prosumidor, apresentado no livro The Third Wave, explica exatamente como os memes funcionam. Prosumidor significa consumidor mais produtor, ou seja, milhares de pessoas produzem conteúdos pessoais ou adaptações da cultura popular, e essas imagens, por serem familiares, aumentam a vitalização entre as pessoas. Os capítulos anteriores explicam como o neurodesign se aplica à criação do meme. Primeiro, o efeito mudança de pique colocado no capítulo 2, o minimalismo do capítulo 3 mais a familiaridade inesperada, igual à imagem ao lado, a protocidade do capítulo 4. O apelo emocional do quinto capítulo, o destaque visual do capítulo 6, por último a prova social do capítulo 7. O meme está relacionado também ao desejo mimético, que é aquele em que a vontade e o desejo se propagam. Os sistemas cerebrais que disparam isso são os neurônios espelhos e o sistema que antecipa recompensas. As emoções são outro aspecto importante. O espanto, humor, alegria, raiva e tristeza induzem o maior compartilhamento de imagens. Mas então podemos prever se uma imagem é viral? Em um grupo de pesquisadores, analisaram mais de 10,000 fotos no Reddit e definiram algumas das características das imagens mais virais e das menos. Em que o princípio da familiaridade é tão importante que, se adicionarmos características virais em um vídeo que não é, ele pode acabar se tornando viral também. Então conclui-se que, o meme mudou seu papel de apenas espalhar ideias, ele assume um significado mais específico. Imagens de humor de várias formas que podem comunicar sentimentos reconhecíveis. Agora vamos para o capítulo 10, sobre design de slides para apresentações. Existem milhares de apresentações por slide sendo criadas todos os dias, em que a repetição do mesmo formato gera muitas vezes cansaço e acabam não prendendo o interesse de quem assiste. Além disso, a má comunicação de uma apresentação pode prejudicar em grande escala o resultado de empresas, como por exemplo na NASA, em que 7 astronautas morreram, pois tomaram conclusões equivocadas após os slides, feitos por engenheiros, sobre o alto risco da missão. Um exemplo de sucesso em uma apresentação foi no caso do diretor James Cameron, que criou algo super minimalista para convencer os investidores em realizar a sequência do filme Alien. Portanto, após os slides, feito por engenheiros sobre o alto risco da missão. Um exemplo de sucesso em uma apresentação foi no caso do diretor James Cameron, que criou algo super minimalista para convencer os investidores em realizar a sequência do filme Alien. Portanto, uma boa apresentação tem como objetivo engajar o público e passar a informação de forma a facilitar sua retenção. Assim, para criar um bom slide é necessário saber como deixar os itens mais importantes em destaque. Alguns exemplos são:
aumentar o tamanho do texto, separá-lo de outros itens, cercar com uma moldura que tenha cor de contraste, ou usar uma cor na fonte que sobressaia do fundo. Um item que facilita o entendimento de informações são os gráficos. Porém, é necessário entender qual gráfico é mais adequado para o conteúdo exposto. Gráficos de linha mostram as tendências contínuas. Gráficos de colunas apresentam corporações ou metas. Já os gráficos em círculos são para porcentagens. Outros exemplos para uma apresentação de sucesso são: evitar colocar muita informação, criar um equilíbrio entre imagem e texto, lembrar que o público não lê ao mesmo texto que escuta, respeitar a regra dos 10 minutos, não colocar fundo branco nos slides e, por fim, às vezes colocar um slide que resuma o anterior. E agora vamos ver o capítulo 11, Pesquisando o Neurodesign. A maneira que temos feedback sobre nossos projetos é muito importante para o desenvolvimento contínuo deles. Pensando nisso, um cartunista, Scott Adams, dono de uma famosa tira de quadrinhos, Gilbert, decidiu inovar na maneira que obtinha suas avaliações do cartoon. Ao simplesmente colocar o seu e-mail no fim das histórias, conseguiu obter um panorama geral do que seus leitores gostavam ou não, trazendo para o quadrinho uma melhora significativa. E essa decisão ajudou a muitos, permitindo a qualquer pessoa que lesse que pudesse dar sua opinião sincera, positiva ou não. A testagem do design, o design e o desejo, os testes existem para comprovar e melhorar a visão do produto para com o consumidor. O designer, ao pensar no produto, pensa também nas características que o valorizam, e isso é comprovado com os testes. Maneiras de testagem. O princípio do teste de neurodesign se baseia na premissa que as pessoas do grupo selecionado para dar feedback só podem reagir e avaliar o que está diante delas. O design apresentado deve estar pronto, e, se possível, ter mais de uma versão. Os testes. Para o autor, a pesquisa deve ser feita de maneira de comparação, sendo o teste A/B, que consiste em juntar um grupo de pessoas e apresentá-las aos designers, obtendo diferentes resultados. Resultados. Com os testes, o feedback positivo pode ser obtido de várias formas, e não apenas quando todos os jurados gostam 100% do produto. Agradar uma pequena parcela, que fora selecionada, é melhor do que ser positiva mais com uma média baixa. Mas, para um julgamento justo, o designer tem que tentar responder uma pergunta: o que gerou tais resultados? E para isso, primeiro, ele deve garantir que, em todas as amostras apresentadas, a única diferença seja, realmente, só o design. De outros controles de fatores: quais serão os participantes do teste de preferência ao mesmo grupo ou grupos não divergentes entre si. Conteúdo dos designs: maneira de executar o teste, mesmo procedimento, para todos para ter uma comparação de reações justa. O contexto do design: um design será percebido de duas maneiras diferentes se estiver numa prateleira de supermercado ou num estúdio com fundo neutro e foco, ou seja, o meio importa. Como considerar o contexto? Controlando o que é dito aos participantes, o que é mostrado para cada um e o que cada um vê. Novas ferramentas de pesquisa, e deve-se combinar as ferramentas certas com as perguntas corretas. O rastreamento de olhos determina alguns pontos importantes. O elemento de design está sendo visto? O que é visto primeiro? O que é mais visto? O padrão dos olhos sobre o design é confuso? 2. Medidas de respostas implícitas. Medição da associação entre imagem e conceito, ideia ou sentimento, usado nas emoções. Portanto, os seres humanos, independente de serem submetidos a testes iguais, têm reações diferentes aos mesmos. A maioria das pesquisas em neurociência e psicologia sobre como nós reagimos frente a estímulos visuais apresentam como resultado tendências, e não fatos absolutos. E, agora, capítulo 12. Conclusão. Portanto, o que concluímos? O neurodesign oferece a perspectiva de mesclar arte e design com psicologia e neurociência. O uso do neurodesign em designs criados é interessante pois pode aumentar o engajamento emocional, melhorar a captação da atenção. E o futuro? O neurodesign será algo amplamente usado no futuro, aprimorando e mesclando-se com novas tecnologias. É citado como exemplo a melhora da comunicação de organizações, criando mais maneiras de conexão com seu público. Porém,
o receio de, com o processo de instalação do neurodesig, que o design em si perca a sua humanização. O design nos toca emocionalmente, e para o neurodesign, uma coisa mais racional, isso não é totalmente importante, pois o que importa são os resultados finais. Mas, segundo o autor, há algumas razões pelas quais isso não deve ser um problema, como já citado antes no livro. O neurodesig é provavelmente mais bem usado como ferramenta para reforçar as competências e as intuições dos designers, que estes já têm dentro de si. É inevitável que algumas áreas de design sejam automatizadas, principalmente com o advento da internet. Aplicações do neurodesign. 1. Design neuroeducacional, aprimorar os campos educacionais. 2. Neurocinema, principalmente para garantir um melhor feedback dos filmes. 3. Neuroarquitetura, para estimular nosso pensamento ao ver projetos, tornando espaços interiores mais atraentes. 4. Neurovideogame, maneiras de engajar e tornar mais imersivo a experiência do jogo em si. 5. Neuromoda. Por conta de sua efemeridade, a moda se torna uma área mais difícil de ser conquistada pelo neurodesign, mas este pode contribuir muito na percepção de beleza no mundo fashion. Portanto, o futuro do neurodesig é promissor pois, conforme a tecnologia avança, com mais telas e alta tecnologia ao nosso redor, se permite a inclusão deste ainda mais no nosso dia a dia por um custo baixo.